Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. Bom, meus amigos, nesse vídeo eu vou trazer aqui a resposta a uma pergunta do seguidor do canal sobre a possibilidade da conversão do auxílio-doença para uma aposentadoria por invalidez. O que o perito analisa, quando isso é possível, né? Tem gente que pergunta, né? Na verdade, a pergunta que a pessoa me fez foi o seguinte: eu já recebo auxílio-doença há 2 anos, eu posso? Porque o perito já não faz uma conversão, por que não me aposenta logo por invalidez? Gente, essa possibilidade existe, mas depende de uma análise, tá bom? Não existe nenhuma situação que possa, né, que venha exigir que essa conversão aconteça de forma automática. Completou 2 anos, completou 3, ou sei lá, 4, tá? Eu estou dizendo, não estou concordando, tá? Mas não existe uma previsão legal para que o auxílio-doença atinja 2 anos, ou 3, ou 4, que haja uma obrigação do INSS ou do perito, né, que faz a análise lá, clínica, de converter isso em uma aposentadoria por invalidez, tá? Muitas vezes a gente acha que já poderia ter convertido, a pessoa já ficou caracterizada, a pessoa tem uma sequela permanente, tá, irrecuperável, né? Assim como a gente vem brigando aí pela PL 5332. Mas vamos falar aqui nesse vídeo sobre isso, tá? A possibilidade de converter, quando que isso é possível, e detalhe, quando que isso vale a pena, tá, gente? Porque às vezes muitas pessoas querendo fazer aí sair do auxílio-doença, claro que é uma situação temporária, né, chata, tem que estar de vez em quando ser chamado para fazer uma nova perícia, ali, né, um prazo bem curto, mas às vezes financeiramente não vale a pena você correr para uma aposentadoria por invalidez, tá? O valor que você recebe pode cair bastante. Então eu vou explicar aqui no vídeo. Se você se interessou pelo assunto, é só assistir até o final para entender direitinho esses tópicos aqui que eu vou esclarecer para vocês, tá bom? Bom, vamos lá então. É muita dúvida, né, que as pessoas têm sobre esse assunto, tá? Mas, meus amigos, vou pedir aqui rapidinho, antes da gente prosseguir, você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos, tá? E compartilhe para que mais pessoas tenham acesso, tá, ao conteúdo também. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que está sendo veiculado aqui assunto de interesse público para todos e a gente continue trazendo informações para vocês. Vamos lá então. Bom, qual a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez? Para você já ter uma ideia, né, aí na base, digamos assim, definição, conceito, né? Bom, assim como a aposentadoria por incapacidade permanente, a invalidez, como o próprio nome define, é concedido no caso que o trabalhador precisa ser afastado do trabalho temporário, ou seja, incapacidade temporária, podendo voltar a exercer a sua profissão futuramente, né? Tem uma previsão de retorno. Por isso, incapacidade temporária, tá bom? Em regra, tá? Após o período do INSS constatar essa incapacidade, já ocorre a fixação de data de cessação, né? A gente falou muito nisso aí nas prorrogações automáticas. Então, em regra, às vezes o perito não dá, mas em regra, constatou aquela incapacidade temporária, como o próprio nome já diz, é temporário, ele já define uma data de cessação por benefício para ver, né, aquela revisão, tá, que faz com que muitos beneficiários, ao chegar a esse período, ainda não se sintam recuperados para retornar ao trabalho, aí pede aquela prorrogação do benefício, tá? Já no benefício por incapacidade permanente, né, falando da temporária, auxílio-doença, agora a permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Bom, na permanente, o quadro de incapacidade deve ser permanente, ou seja, você deve comprovar, ficar provado no perito, que não consegue retornar ao seu trabalho habitual, ali de forma permanente, de uma forma definitiva, tá? Que o texto diz, mas nem sempre essa definitiva é muito forte, né? Mas que você não possui condições de ser reabilitado para o exercício de outra atividade que lhe garanta o sustento. Você não tem condições de retornar ao trabalho, às suas atividades laborativas habituais, e não tem condições de ser reabilitado
em outra função, né? Mais ou menos isso. Então, a incapacidade realmente é permanente. Então, a aposentadoria por invalidez deve acontecer. No caso do aposentado por incapacidade permanente, ele pode ser chamado para uma nova avaliação do INSS a cada 2 anos, mas dependerá da convocação do INSS, caso o INSS entenda ali, né, desconfie de alguma irregularidade, alguma fraude, tá? Mas, legalmente falando, você é aposentado por invalidez, tá? Por lei, o INSS deve reavaliar a cada 2 anos, tá bom? Isso é que pode ser, entre aspas, né, uma das vantagens da aposentadoria por invalidez. Você passa um tempo sem ser chamado para perícia obrigatoriamente, a não ser esses casos de uma irregularidade constatada, tá? Ou até mesmo constatação de fraude. Mas, em regra, você só vai passar por uma perícia novamente a cada 2 anos. Ao contrário do auxílio-doença, né? Você tem uma constância, um tempo menor, né? Se o perito deu 3 meses de auxílio-doença, quando completar 3 meses, você vai passar por uma reavaliação. Pode ser prorrogado? Pode. Se der mais prorrogado por mais 60 dias, 2 meses, você vai passar pela perícia novamente. Ou seja, você está constantemente passando por uma perícia, tá? Sim, às vezes o perito pode dar um prazo maior? Pode. Mas não é igual à aposentadoria por invalidez, que já fixa aí regra a cada 2 anos, tá bom? Essa é a vantagem. Mas financeiramente, dependendo do contexto, do momento que você vai pedir, principalmente após a reforma da Previdência, que mexeu muito com isso, não vale a pena aí, na maioria das vezes, você converter esse auxílio temporário, né, capacidade temporária, para uma aposentadoria de validez. É muito complicado isso, tá? Tem que analisar direitinho, por isso é bom você buscar um profissional, né, um advogado previdenciário especializado, para analisar o seu caso, né? Porque cada caso é um caso, tá? Cada beneficiário, cada pessoa, cada trabalhador vai ter uma situação diferente aí, de acordo com o seu salário, com o tempo de trabalho e por aí vai. Então, é uma questão consultar um advogado previdenciário de forma individualizada para você, ok? Bom, vamos lá então. Quando é possível essa conversão, tá? Quando o perito convence? Quando ele acha que, às vezes, já prorrogou inúmeras vezes e achou que realmente aquele benefício tem que ser transformado em uma aposentadoria por invalidez. Qual a vantagem para a aposentadoria por invalidez? Bom, a vantagem por isso que muitos segurados querem essa transformação, né? Converter logo isso, tá bom? Muitos segurados fazem o seguinte, ó, a aposentadoria exige perícia médica somente a cada 2 anos, tá bom? Já o auxílio-doença é mais frequente uma revisão. Vamos lá então ver, gente, quando e por que isso não é muito vantajoso, tá? Financeiramente falando. Vamos lá. Olha só, nem sempre a conversão é mais vantajosa para o segurado. Isso por quê? Porque a reforma da Previdência, né, aí, mexeu muito com isso. Como que se dava o cálculo, né, para você ir para uma aposentadoria por invalidez antes da reforma? Antes da reforma, você recebia, tá, com base em 100% da média de todos os salários de contribuição, tá, que vinha desde 1994. Tá bom? E, atualmente, essa aposentadoria por invalidez, ela é calculada 60% do valor da média. Ou seja, saiu de 100 para 60, tá? Enquanto o auxílio-doença corresponde a 91%. O auxílio-doença continua 91% da média. Já ambos, né, na verdade, eram 100%, tá? Antes da reforma. Pós-reforma, auxílio-doença caiu para 91% e a aposentadoria por invalidez caiu para 91% da média, tá bom? Lembrando que tem uma acréscimo de 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição. Mas digamos que você tem 20 anos de contribuições, se aposentou por invalidez, vai ser 60% da média dos seus salários. Muito pouco, né? Vai cair bastante. Se você tem
por exemplo, 22 anos de contribuição, vai ser 60% mais 2%. Não, 2 anos, mais 4%. Você vai para 64%. E por aí vai. A cada ano que ultrapassar 20 anos, você consegue 2%. Então, realmente, tá? Caiu bastante aí esse valor. Então, muitas das vezes, não vale a pena você migrar, dependendo da sua condição, do auxílio-doença para a aposentadoria por validez. Tá bom, meus amigos? Isso tudo em questão da reforma da Previdência aí, de 2019. Bom, meus amigos, espero ter esclarecido um pouco aqui desse assunto para vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se a gente puder, deixa aí um retorno para vocês, tá bom? Muito cuidado nessa ânsia, né? Nessa pressa de transformar o auxílio-doença em aposentadoria por validez. Sei que muitas vezes a pessoa está cansada, auxílio-doença, 2 anos, e por que não converter logo? Mas muito cuidado, consulte um advogado previdenciário para ver se vale a pena, financeiramente falando, ok? Muito obrigado a você que chegou até o final do vídeo, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário, e se não é inscrito, se inscreva para o canal continuar trazendo informações de interesse público para todos. Mais uma vez, muito obrigado, até o próximo vídeo, fique com Deus, estamos juntos. #derrubaoveto38. Abraço a todos.